Olá, galerinha! Tudo bom? Eu sou a professora Cristiane Feitosa e voltei aqui mais uma vez com vocês para que a gente possa curtir mais um pouquinho o momento juntos. Sei que tá chato aí, né? Um pouquinho em casa, ficar aí às vezes sem fazer nada, mas nós estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, para trazer todos os dias algo novo para você. Toda semana tem uma aula nova, não é verdade? E hoje tia Cris veio com uma aula especial para a turminha do terceiro ano. Isso, o terceiro ano hoje tem algo diferente. Estamos entrando aí com um conteúdo novo e hoje a aula para vocês é de português e geografia. Vamos lá conhecer algo novo, bem interessante e uma leitura bem gostosa? Vem cá junto comigo. Hoje, a nossa aula de português vai trazer um gênero diferente. Só que eu vou iniciar primeiro com o texto. Vamos lá? Observa que interessante a imagem. E a historinha de hoje é o rato do campo e o rato da cidade. E diz o texto: era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar o primo que vivia no campo. O rato do campo, que era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e o recebeu com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: não posso entender, primo, como consegues viver com estes pobres alimentos? Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco após esta caminhada, disse ele polidamente ao primo. Conduziu até a sala de jantar, onde encontraram uns restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isto? Perguntou assustado o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o rato da cidade. Simplesmente? Não gosto desta música durante o meu jantar. Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse então o rato do campo. Vou voltar para a minha casa no campo. Já vais tão cedo? Perguntou então o ratinho da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu então o ratinho do campo. Moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo luxo do mundo com perigos e preocupações. História essa, fábula de Esopo. Vamos lá? A nossa historinha hoje traz um gênero bem interessante. Traz o gênero fábula. E o que é fábula, tia Cris? Fábula é um texto curtinho, um texto bem gostoso de ler, porque nos traz uns personagens bem interessantes. Vamos lá? O que é fábula? Um gênero curtinho, um texto onde os personagens principais são animais, com lógica, raciocínio e fala. Tá certo? A composição desse texto são personagens, como tia Cris disse, animais, que têm características humanas. E a fábula, ela traz algo bem interessante. Deixa a tia Cris só mostrar algo aqui para vocês, ó. O final de uma fábula, ela traz isso aqui, ó. A moral da história. E o que é a moral da história, tia Cris? A moral da história é sempre um ensinamento, como diz uma sabedoria dos animais, que traz como referência para o nosso entendimento. Então, a fábula, o gostoso da fábula é isso.
Personagens animais com ideia, pensamento e fala e que traz a sabedoria do texto, ou seja, um pensamento, uma ideia lógica para o nosso conhecimento da história, tá certo? Então vamos lá? E o que é que tia Cris gostaria de trabalhar com esse texto? As características da fábula é algo bem interessante para a construção. Quando nós vamos trabalhar a interpretação do texto, por exemplo, nós precisamos focar em características específicas. Ou seja, a fábula ela tem um título. No título da fábula, os personagens, eles são sempre os animais da história. E a fábula, ela sempre traz a principal característica dela, geralmente, é o espaço onde acontece. A história do rato do campo e do rato da cidade, ele traz um cenário que é o campo e a cidade. Você conhece esse cenário? O campo, as características do campo, a sua mata, a sua vegetação, que é algo bem gostoso da gente estudar. E a cidade? Quais são as características da cidade? Geralmente, quando falamos em cidade, imaginamos o quê? As casas lindas, os prédios, né, as escolas e muitos outros espaços, um cenário muito gostoso da gente trabalhar. É isso que vem à nossa mente quando nós pensamos nesse conteúdo de cidade e de campo. A cidade geralmente tem o asfalto, tem o calçamento, as ruas muito bem pavimentadas. Já o interior não, é aquela estrada, terra no chão, essas coisas que a gente imagina, né? O cheiro da natureza, tá certo? Então vamos lá adiante? Nesse trabalho de hoje, que tia Cris quis fazer com você, eu gostaria de deixar algo interessante. As fábulas são textos muito antigos, mas que traz o conhecimento dos dias de hoje. Êxodo não é o único escritor de fábulas, não. Né? Nós temos vários escritores que trabalham esse tipo de texto. Temos Ruth Rocha e muitos outros. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Tia Cris veio hoje convidar você a fazer uma pesquisa nesses textos gostosos. Eu te convido, o terceiro ano, que é o gênero que nós vamos iniciar agora nessa unidade, é o gênero fábula. Eu convido você a viajar nessa leitura maravilhosa do conto que é As Fadas, nesse momento literário que é tão gostoso. Mas eu trouxe hoje esse que é legal, né? O rato do campo e o rato da cidade. Imagina aí essa história que eu, tia Cris, já até representei essa história em um outro momento. Eu trouxe esse desafio para você. Observe bem. Trazendo à memória a nossa história do ratinho do campo e da cidade, você irá escrever aonde, tia Cris? Lá no portal. Presta bem atenção nisso aí. Facinho de entrar. Clica lá no link do portal, acessa com o CPF da mamãe ou do papai, que foi quem matriculou você, e faz lá o nosso desafio. Escreve no portal uma nova moral para a história dessa aula de hoje, que é do ratinho do campo e do ratinho da cidade. Beleza? Combinado assim? A tia vai lá, vai abrir o portal, vai ler a sua moral e quem sabe se a gente não vai comentar lá na sua história. Vamos lá para o de geografia? Em geografia diz assim: com a ajuda de um adulto, escreva no portal as características do campo e da cidade apresentadas no texto. Tia Cris, quais as características que a senhora fala? Quando a gente está falando de características de espaço e de paisagem, eu estou falando do campo, que traz as características de quê? De uma paisagem linda, com muita vegetação, com a mata, com a floragem, com os pássaros. E falo também das características da cidade, com o quê? Com os lindos prédios, as lindas casas, as ruas iluminadas. Então, você vai lá no portal fazer essas características. Agora, você que está aí do outro lado, quero ver qual vai ser a sua deixa, tá certo? Não esquece, vai lá, assiste o nosso vídeo, dá o seu like, curte, comenta, porque tia Cris vai ficar esperando, né? Então, vê lá, corre lá, tchau!